Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, um aluno da Atos, Rede de Ensino, e hoje eu trouxe uma matéria de história para poder por causa de um trabalho. Você pode usar o nosso trabalho para poder estudar para algum curso, ou alguma coisa na escola que está precisando de algum trabalho, igual eu. A gente vai falar sobre monarquias nacionais. No nosso é capítulo 4. Então já senta a mão no like e vambora. Meu nome é Antônio. Vou começar falando sobre como estava a situação na Europa durante o período medieval. O poder político estava todo fragmentado. Mas quem se centralizava no poder era a Igreja Católica, sob a autoridade do Papa. Como que era uma coisa que era muito famosa naquela época, muito utilizada, assim, muito praticada, era o comércio, que, que promoveu assim um grande enriquecimento aos mercadores. Agora, os 6 europeus tinham interesse nessa centralização, pois podiam enfraquecer o poder dos feudais. Tchau. Olá, tudo bem? Agora vamos começar falando sobre monarquia inglesa. Guilherme o Conquistador, duque da Normândia, derrota os anglo-saxões, dividida em comandos chefiados por xerifes de direito baseado nas tradições Common Law, Magna Carta, que é limitação do poder real. Magna Carta, que é a limitação do poder real, que o poder real ele é limitado. E o Grande Conselho é o parlamento. Agora nós vamos falar sobre a monarquia francesa, que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, onde ocorreu uma disputa disputando por terras e a disputa pela coroa francesa. Essa guerra envolve franceses e ingleses. Na Guerra dos 100 Anos, tem uma pessoa que se chama Joana d'Arc. Ela é uma mulher, ela fingiu, ela era uma mulher que fingiu ser homem para poder participar da guerra. Só que ela foi acusada de bruxaria e acabou morrendo na fogueira. Só que passou uns anos, bastante tempo, a igreja, a igreja considerou-a como santa. Ela foi considerada como uma santa. A reconquista cristã e a formação da Espanha. Em algumas regiões da Europa, a Igreja Católica desempenhou importante papel no processo de formação das monarquias nacionais. Esse foi o caso da Espanha na Península Ibérica. Desde o século VIII, grande parte da Península Ibérica estava sob o domínio dos árabes muçulmanos, que conquistaram a região em 711. Ao longo desse período, a população cristã realizou uma série de ações militares para expulsar os muçulmanos da península. Esse processo, conhecido como Guerra da Conquista Cristã. Conforme os territórios controlados pelos muçulmanos retornavam para o domínio cristão, novos reinos se formavam, como os de Aragão, Castela, Leão e Navarra. A centralização política e a Inquisição Espanhola. Em 1469, o rei de Aragão, Dom Fernando II, casou-se com a rainha de Castela, Dona Isabel, formando um reino de Aragão e Castela.
esse reino e o fim da Reconquista dariam origem à extensão territorial atual da Espanha. O processo de centralização do poder da Espanha teve uma participação muito grande da Igreja Católica. Dom Fernando e Rainha Isabel, conhecidos como os Reis Católicos, fizeram uma aliança com o Papa Sixto IV para expulsar os muçulmanos do reino de Granada, bem como os judeus e os cristãos novos. Assim, em 1478, o Papa assinou uma bula criando na Espanha o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição Espanhola. A criação do tribunal deu início a um período de intolerância na Espanha, servindo como instrumento para perseguição de inimigos políticos do governo e seguidores de outras religiões que viviam na Península Ibérica, como judeus, muçulmanos e cristãos novos. Em caso de condenação, a pena dependia da gravidade do crime ou da heresia. Os reis Fernando II e Isabel de Castela aproveitaram